Na semana passada, a gente terminou aquela sequência sobre arte africana. Hoje, a gente vai começar a falar sobre arte contemporânea. E aí, eu trouxe um texto, trouxe um vídeo, a gente conversa e depois tem três questões para a gente resolver. Então, vamos lá devagarinho, né? Uma introdução. Deixa eu compartilhar com vocês o texto. Espera aí. Preste atenção no texto no vídeo, que é a dica para responder as questões lá que vão aparecer para vocês. Celso, Oi, oi, tô ouvindo. você vai botar essas questões no Classroom? Vou mandar para vocês agora no formulário, Ah, aquele tá, no esquema. WhatsApp, né? Aqui mesmo, posso colocar aqui mesmo. Entendi. No WhatsApp é melhor, Ah, é Celso. melhor no Não WhatsApp? acha, não? Tá, eu ponho no WhatsApp. É, porque aí todo mundo acessa. Ah, tá ok, posso. Bota nos dois, professor. Nos dois. Sim, senhor, sem problema. Aí é a moda da casa. Quem manda são vocês. Eu vou contrariar? Eu não. Quem sou eu? Sou ninguém. Então, vamos lá. A gente não falou ainda sobre arte contemporânea, né? Vamos começar a falar sobre o que é isso, né? Qual a importância de a gente entender, até porque é o que mais cai nas provas de Enem, né? Vocês não vão ter, infelizmente, a gente não tem questões sobre arte africana, né? E nem assim barroco, renascimento, classicismo, não, assim, é muito mais arte contemporânea, pelo menos as últimas provas foram assim. Então, é importante que a gente dê uma atenção e, né, ao longo do ano a gente vai pincelar os outros movimentos artísticos. Então, a arte do nosso tempo. O século XX caracterizou-se por mudanças significativas, resultado das transformações sociais, econômicas e políticas do mundo. Isso também se refletiu nas produções artísticas, que se desvincularam da herança da arte acadêmica, né? A arte que eu acabei de falar, mencionei aqui, né? A arte da Idade Média, o Renascimento, o clássico, classicismo, barroco, modernismo. Opa, chegou alguém, peraí, só um minutinho. Então, arte acadêmica. Negando as ideias tradicionais da arte como representação de mundo e colocando em discussão determinados conceitos de beleza que até hoje, apesar dessas mudanças, são apreciados por todos nós. Então, a complexidade do nosso tempo é que a gente tem na arte contemporânea, a gente vai ver as diversas escolas, mas ao mesmo tempo você tem essa arte do passado, que, por exemplo, você vai encontrar no museu. Então, por exemplo, o museu é um lugar que abriga os vários tempos, vamos dizer assim, né, da história da arte. Né? A arte clássica passou então a dar lugar a manifestações artísticas questionadoras, que transcendiam o campo visual e misturavam diversas linguagens. Vão para além do campo visual, vão misturar, né, não só linguagens, como materiais também. Diversas linguagens usando sons, narrativas, gestos e movimentos. Opa, chegando gente. Muito bom. Narrativas, gestos e movimentos. Mas será que essas produções que fogem tanto dos padrões tradicionais, olha, né, sempre as dicas do texto dando dicas para gente, né? Porque a arte contemporânea e na verdade a gente vai ver isso também, toda a arte, né, toda a história da arte, ela não é, acho que eu já falei isso para vocês, não é uma história de avanços e progressos. A arte, assim como na história, né, da humanidade, sociedade, a história da arte, ela vai apresentar para a gente momentos de ruptura com o que antecedeu, né? Gestos, movimentos, mas será que essas produções que fogem tanto dos padrões tradicionais também podem ser consideradas arte? A resposta é sim. Na contemporaneidade, muitos artistas buscam formas de expressar aquilo que sentem e pensam sobre o mundo, e também meios de intervir nele, criando ou criar no. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Opa, demais. De menos. Criando ações ao criar ações e envolver
os espectadores em suas obras. Para alguns deles, somos todos artistas. A gente vai ver isso na próxima aula com o Marcel Duchamp. Eles propõem a democratização da produção artística. Esse tipo de arte que se incorpora ao mundo busca também novos materiais, novas formas de expressão e novos lugares para se apresentar. Então, acabei de falar aqui do museu. Por exemplo, em Minas Gerais, tem um museu em Inhotim. É um museu que tem as obras no espaço aberto. Agora eu não sei exatamente porque foi no lugar onde estourou aquela barragem de Brumadinho. Eu não sei se atingiu esse museu. Não tenho certeza agora. Agora me ocorreu agora, que é nesse mesmo lugar, em Minas Gerais. A arte contemporânea tem muitas vertentes e tendências. Você verá que é muito difícil defini-la de maneira a dar conta de toda essa variedade. Uma dificuldade da arte contemporânea. Quando a gente vai no museu e vê arte contemporânea, a gente meio que se decepciona. Isso vai aparecer no vídeo, o professor vai falar, porque a gente não é a nossa necessidade de experiência estética, que de certa forma está um pouco moldada pela televisão, ela não é contemplada, porque quando você chega no museu e tem uma exposição de arte contemporânea, você tem uma coisa que está despedaçada, está incompleta, né? Você tem uma proposta ali que para você entender o que está sendo dito ali, você precisa ter um pouco de conhecimento a respeito da trajetória do artista, né? Qual é a proposta dele, por que ele está fazendo aquele tipo de obra, os materiais que ele usa. Então, exige de você a ampliação do seu conhecimento a respeito não só do artista que está expondo ali, mas a respeito também da contextualização dentro da história da arte, né? Qual escola, se você for procurar saber sobre o artista, você vai ver que ele seguiu alguns caminhos. Pode falar, Daniel. Então, professor, me tira uma dúvida. Salvador Dalí, Pablo Picasso, ele é do modernismo? Ele é desse período aí, né? São dois artistas de épocas de escolas diferentes. Eles estão no período histórico, mesmo período histórico, mas Isso. o Salvador Dalí, ele faz parte de uma escola chamada surrealismo. E o Pablo Picasso Mas ele, é de uma escola mas ele chamada se encaixa, cubismo. mas ele se encaixa nesse texto que você tá lendo, não se encaixa? Se Do encaixam século. nesse. Sim, 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 porque eles vão contestar a arte que era feita anteriormente a eles, né? Eles vão fazer uma arte diferente, com certeza. É o Sim. início dessas escolas aí, né? A gente pode considerar que eles são modernos, vamos dizer assim, né? Contemporâneos já mais para cá, né? No tempo que a gente está vivendo agora. Mas, sem dúvida, o que você está falando tem. Pode falar. Desculpa a demora para entrar, tive um problema com a internet aqui. Sem problema, sem problema. Então, Daniel, é isso aí que você falou. Esses artistas, apesar de eles serem de escolas diferentes, eles estão nesse movimento aí de olhar o mundo de outra forma, de fazer propostas novas, né? O Salvador Dalí com aqueles quadros muito loucos, mexendo com o tempo, né? É isso aí. Então, vamos lá, continuando aqui. A arte contemporânea tem muitas vertentes, como já falei. Você verá que é muito difícil de manter maneira de defini-la, de maneira a dar conta de toda essa variedade. Mas uma coisa que podemos afirmar acerca das transformações que ocorreram na arte durante o século XX e continuam a se desenrolar no século XXI é que noções como noções como as de beleza, imitação do real, obra-prima, talento e principalmente o papel e o valor da arte passam a ser amplamente discutidos e revistos. Por isso, a arte tem estado em permanente mudança e muitas das produções artísticas atuais nos causam sensações de estranhamento, né, curiosidade e muitas vezes rejeição. Esses artistas que o Daniel citou, eles vão provocar uma certa rejeição, um certo estranhamento no público com as obras deles, né? Muitas vezes o senso comum e o que chamamos de mecanismos de legitimação da arte, como os museus, as galerias, os livros, os críticos de arte, apresentam ideias que o público considera contraditórias. Um exemplo disso é o fato de muitos museus possuírem em seu acervo algumas obras de arte clássicas e outras contemporâneas, como eu falei ainda agora, que discordam do ideal clássico, mas que também estão expostas na mesma instituição. Porque, na verdade, o museu vai se transformar, né, num lugar que vai abrigar toda a história da arte, né? Por isso que tem ali vários
várias manifestações da história ao longo da história da arte, né? Então, como podemos nos relacionar com todos os tipos de produção artística? Como estabelecer relações entre as mudanças culturais, sociais e tecnológicas e a arte? Será que ela deve permanecer imutável? Qual é o valor da arte para a sociedade? Como podemos reconhecer um artista? Então, com muitas perguntas que, na verdade, mostram para a gente que a arte é uma forma de produção do conhecimento a respeito da realidade. Só que ela não segue os mesmos caminhos, por exemplo, da ciência, não segue os protocolos da ciência. Ela é o artista, ele vai propor para a gente novas maneiras de nos relacionarmos com a realidade. Não de forma talvez tão racional, né? Mas usando as sensações também, né? As percepções. Né? Aí ele fala que ao longo da ação de idade vamos refletir e tal, mas o importante aqui é que você não precisa responder essas questões diretamente, imediatamente, mas tenha em mente que para compreender as produções contemporâneas é necessário ampliar o seu conhecimento, aceitando a pluralidade que o mundo de hoje oferece para romper com o ideal artístico construído, deixando que as sensações, como eu falei, né, que as obras atuais causam nos façam atribuir novos significados ao conceito de arte. Não só ao conceito de arte, mas a gente pode ressignificar também a realidade, a partir do olhar que a arte nos proporciona. Por isso que é tão importante a gente pensar a arte nessa perspectiva, né, que eu estou trazendo para vocês, olhar para a arte como, já falei, vou repetir, né, um canal através do qual a cultura se manifesta, né, e na verdade a arte ela escapa, né, dos quadradinhos, sobretudo a arte contemporânea, como eu falei, que ela está inacabada, né, ela mistura materiais, ela mistura estilos, né, ela causa desconforto, causa estranhamento, né, porque não está tudo pronto. Fala, Daniel. Aí, professor, você falou nesse estranhamento, nessa mistura, eu lembrei daquele quadro do Picasso, aquele que é. Ele é espanhol, aí ele quer. Aquele quadro que está no museu que é todo recortado em papel, que fala sobre. Ele fala sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre a ditadura, ele criou os mortos, aí tem o boi, aquele lá, que ele quer passar uma mensagem, mas com material misturado. É Guernica o nome do quadro, não é Acho que é o isso? quadro mais famoso dele, né? É o quadro É um dos mais famosos. um dos mais famosos, porque ali também ele mostra. Porque ali também vai para além do que ele está mostrando. Ele está se referindo, né, à Guerra Espanhola, mas se você depois bater o olho, ela pode também se referir a qualquer outro tipo de mazela, por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo, né? Hecatombes, né? Todas as mazelas da humanidade, né? Estão ali naquele mural, né? É isso aí. Eu fiquei que você estava falando sobre o assunto. Aí eu lembrei da aula de arte lá do quinto, da quarta série, que o professor pediu para a gente pegar essa arte e fazer a nossa. Sim, Pegar sim. jornal, cortar e fazer o nosso. Aí eu lembrei. Aí o professor nessa época estava falando sobre Picasso, sobre Salvador Dalí. Aí eu lembrei. Entendi. Sim, sim, mas você fez uma boa ligação, foi excelente. Agora a gente está, na verdade, analisando o porquê dessa obra existir, né? Por que acontece isso? Qual a função dela, né? Para que serve, vamos dizer assim, né? Então, depois desse texto aqui, se alguém tiver uma dúvida ou um comentário, como o Daniel fez, pode fazer agora que eu vou separar o vídeo e vou separar também as questões lá. São 3 questões de arte. O vídeo tem 6 minutinhos e, na verdade, ele é um complemento do texto. A professora vai meio que vai aprofundar um pouco mais isso que eu trouxe no texto, esse comentário que eu fiz ao texto. Quiser perguntar aí, só. Oi, pode falar. Avisar que eu tô na rua e eu tô na aula, mas não dá pra participar diretamente, tá bom? Tá tranquilo, vai escutando aí. Só estou procurando aqui o vídeo. Fechei. Aqui encontrei. Deixa eu tirar a propaganda.
Vamos lá, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. O que é arte? Essa é, na verdade, uma pergunta sem resposta. Uma pergunta sem resposta porque o conceito de arte é um conceito mutável. Se a gente pensar na produção artística no período do Renascimento, a gente olhar para a produção artística contemporânea, a gente vai perceber que o artista ocupava lugares completamente distintos na sociedade, né? A gente está falando de contextos distintos de produção também. Então, muitas vezes, quando o público geral visita uma exposição de arte contemporânea, em busca da fruição estética, em busca do belo, ele se decepciona, né? Ele se decepciona porque ele se depara com obras conceituais, com obras cuja materialidade escapa o convencional, né? Então, portanto, nós temos artistas que utilizam meios de produção os mais diversos, como, por exemplo, o xerox, o próprio corpo, como é o caso da performance, né? E também a pintura, por que não, né? Então a gente está falando, a escultura, a gente está falando de uma pluralidade de práticas, né? E que coexistem na contemporaneidade. Então, ao lado da fruição estética, a gente também tem a interrogação que é colocada pelo artista, né? Uma interrogação sobre questões vitais, questões atuais, né? Questões que permeiam e que inquietam a nossa sociedade. É por isso que muitas vezes a gente necessita daquele paratexto, né? O que seria esse paratexto? Seria a explicação da obra, né? Essa exegese da obra. O que o artista está querendo dizer? Do que ele está falando? Quais são as questões que ele está colocando para o público? E é importante, né, a gente visitar uma exposição de arte contemporânea com isso em mente, né, com esse espírito de querer decifrar muitas vezes a obra, ou talvez de colocar também questões à obra, né? Então a obra ela não se completa no momento da fruição, né? No momento da contemplação. A obra ela segue junto com o público, né? Você sai de uma exposição com aquelas questões e você sai ali retrabalhando aquilo que o artista te propôs. E muitas vezes, né, se a gente pensar no campo da participação também do público, muitas vezes é o público que coloca ao artista as questões, né? O campo da arte contemporânea, ele é um campo de relações, né? E é por isso que ele muitas vezes também incomoda, né? Então a gente viu recentemente, né, principalmente no ano passado, a arte, o campo da arte sendo utilizado como ferramenta de discussão política, né? Ou muitas vezes como uma ferramenta também de propaganda política, né? Ou os usos que se faz do campo da arte para se entrar numa agenda política, né? Então, é importante a gente estar atento para isso, né? Como é que outros setores da sociedade utilizaram o campo da produção artística em benefício próprio, né? Muitas vezes manipulando aquilo que os artistas estavam propondo, de uma forma muito superficial, né? Então é importante, né, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do nu ou do corpo, né? Muitas vezes a arte vem colocar questões como, por exemplo, o que é essa experiência do corpo? O que é esse nu que não é erotizado, né? Como é que o corpo ele é passível de manipulação também, né? E como o corpo ele se apresenta no espaço, como o corpo se apresenta nesse espaço do museu, né? Como essa manipulação do corpo muitas vezes diz respeito a outras questões que não são questões referentes ao campo da sexualidade. Então é importante a gente estar atento para isso, muitas vezes para não enquadrar um trabalho, né, a partir de uma leitura superficial, num rótulo, como por exemplo foi a questão da pedofilia e a performance realizada no MAM. Para além disso, né, a gente tem outras questões que são importantes e que eu acho que têm definido o campo da arte contemporânea e que dizem muito respeito à produção de conhecimento. A arte é uma forma, hoje, a arte é uma forma de conhecer, né, de conhecimento que muitas vezes não obedece ao protocolo da ciência, por exemplo, né, das ciências duras ou mesmo das ciências humanas. Então, a arte, ela se permite tratar de questões que a ciência também trata,
mas de uma outra forma, né? Justamente rompendo esses protocolos, né? Justamente propondo outras metodologias para a gente entender a sociedade, metodologias que envolvem não só o intelecto, mas que envolvem experiências sensoriais, né? Então, mais uma vez, né, falando do corpo, o corpo é político também, né? Bom, então talvez a pergunta seja outra, né? Não o que é arte, mas quando é arte, né? Quando determinado objeto, quando determinada performance torna-se arte aos olhos de um determinado contexto, né? E essa pergunta não é minha, é a pergunta de um filósofo chamado Nelson Goodman, e eu acho que ela se aplica muito bem a algumas questões, né, da contemporaneidade e que tem inquietado, né, o grande público, mas que também é importante, que também dizem respeito ao próprio sistema da arte como um todo. Para entender mais sobre questões contemporâneas por meio da arte, inscreva-se na Casa do Saber. E aí, o vídeo tá claro? Esse vídeo acho que tem a ver direitinho com o texto, né? Meio que complementa, né? Sim. Se que alguém quer comentar. Bom, eu gostei muito da parte assim, que ela começa, explica e acaba voltando para o começo, que na verdade não é saber como, o que é arte, e sim quando, né? Sabe? Caso da arte Ela contemporânea, né? vem nos tempos antigos, que, exemplo, que o corpo da pessoa hoje em dia, assim, é mais visto por nudez, sabe? Antigamente, nos tempos antigos, o corpo era um jeito de adorar. Exemplo, na Antiga Grécia. Na Antiga Grécia, a mulher era vista como... os seios da mulher era visto como, deixa eu lembrar, se eu não me engano, era vida, dar a luz, era dar vida, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas eu sei que na Antiga Grécia tinha uma coisa parecida. Uma questão de fertilidade, talvez, né? Sim, isso. Lembrei. É isso. Essa questão da erotização, né, que fica muito na cabeça das pessoas, né? Quando o sujeito trabalha com o corpo, quando a arte traz o corpo, né, para o museu, imediatamente isso vem na cabeça, porque tem um inconsciente coletivo, né, que está, como é que eu vou dizer, que está alimentado disso também, né? A gente tem, aí vai, o que vai interferir também é essa indústria cultural, né, que alimenta, né, a cabeça das pessoas e que está um pouco distante do que a arte propõe, né? A arte propõe outros questionamentos, né? Isso, a dificuldade da gente entender é que existem circuitos de percepções, né? O circuito de percepção que a gente tá imerso é esse circuito da telinha, da televisão que programa você, entendeu? Programa a gente, né? Para pensar uma coisa só, né? E aí, quando a gente se depara, como ela falou, quando você vai no museu, né? À espera de agradar os seus, as coisas que estão na sua cabeça, você se decepciona, porque a proposta não é essa, a proposta é você montar, ou até colocar questões, né? E a gente não tá acostumado a colocar questões, né? Fala, Daniel. Fala aí, professor. Peraí. Então, uma coisa que eu acho interessante no vídeo é que ela fala que a arte pode ser usada para propaganda, tanto para o bem tanto para o mal, né? Que a pessoa pode pegar a arte e o artista tem a ideia da expressar a sua ideia na arte. Aí alguém pode pegar e manipular. E a arte, sendo um quadro ou por qualquer outra coisa, televisão, o teatro tem como mudar muita coisa, tem como mexer com a cabeça da quem está vendo. Sim, sim. A gente tem aí um exemplo muito recente. Um dos ex-ministros da Cultura fez uma manifestação pública, né, em horário nacional, aquela cadeia nacional, em que ele Eleitoral. não, em cadeia nacional, em que ele, muito sério isso, porque ele usou a estética, né, a estética fascista para poder falar sobre o uso da arte, né? Lembrei.
eu lembrei que tinha até aquela musiquinha no fundo do que o ministro do nazista usou na época. Eu Exatamente. lembrei. E aí, isso entra nessa questão que ela falou, no uso da arte para propagar ideias, né? E a arte não. O artista ele não faz isso nesse sentido exatamente, né? É. Então, alguém mais quer comentar? Sofia? Comentários aí, Benite? Só agradecer, temos 24 pessoas presentes, muito bom. Obrigado pela paciência aí de vocês. Eu vou, da mesma forma, eu já coloquei lá no WhatsApp o link para o Drive. São 3 questões. Eu vou ler as questões agora aqui. Se alguém quiser comentar, perguntar, né, falar alguma coisa, alguma dúvida, pode fazer agora. Estamos aqui à disposição. Eu leio as questões e aí dou um tempinho para vocês responderem. Deixa eu só abrir aqui o meu Drive. Então, já mandei ver se está funcionando aí, por favor. Não esquece de colocar o nome e a turma, por favor, hein? Tá funcionando sim, Celso. Beleza. Então, as questões, elas têm relação com tudo que foi dito, tanto no texto quanto no vídeo. Eu ainda dei umas dicas, assim, né? Na hora que eu estava falando. A primeira tem a ver com... A segunda tem a ver com... E a terceira tem a ver com. Exatamente. Então, eu vou ler a primeira questão. Deixa eu ver se está aqui o gabarito. Aqui. Então, vamos lá. A primeira questão. Para que a passagem da produção ininterrupta de novidade a seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos, de engrenagens. Uma espécie de grande máquina industrial, incitante, tentacular, entra em ação. Mas bem depressa, a simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não vale mais. É preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. Foi retirado desse livro aqui, Arte Contemporânea e tal. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Caglin reflete ações que explicitam. Letra A. Métodos utilizados pelo mercado da arte. Letra B. Investimentos realizados por mecenas. Letra C. Interesses do consumidor da arte. D. Práticas cotidianas do artista. Ou fomentos públicos à cultura. A número... Opa, pode falar. Desculpa interromper, então, mas porque o meu, tô tentando entrar aqui, não tava indo, não. Não Beleza, sei eu tô ainda. tentando entrar aqui também, preciso botar meu e-mail, peraí. Sai e entra de novo. Pode ser internet. A questão número 2. Se precisar, eu volto às questões. Vou ler a primeira vez, depois a gente lê de novo. Pronto, consegui, entrou. Aí, beleza. Heitor, conseguiu? Peraí, ainda não. É porque eu não sei meu e-mail de cabeça. Mas pode ir indo aí. Beleza, então. Professor, tá escutando? Oi, pode falar, Na Daniel. internet mesmo. Então, tranquilo. Vamos lá, segunda questão. Na exposição, a artista está no presente, no MoMA, em Nova York. Pode falar, Kézia. Não, eu não queria te interromper, não, tá? Eu só queria esperar. No final, por favor, você depois corrige da semana passada. Tá, beleza. Eu vou procurar aqui. Vou encontrar, né? Tem que encontrar. Eu acho que é essa aqui. Ok. Tá bom, vamos lá. Eu consigo encontrar. Número 2, então. Celso, peraí, rapidão. Fala, Sofia! Por que você não coloca o gabarito no WhatsApp? Fica mais fácil, porque dos dois, desse que você vai dar agora e da semana passada, pra gente saber qual foi a questão que a gente acertou, porque eu, particularmente, não lembro o que eu marquei. Então, boa fala, Sofia. Então, eu vou lembrar, então, quando você fizer, todos vocês fizerem aí, marca o que vocês, né, qual foi o que você marcou, beleza? Ô, professor, a internet mesmo, ela caiu sozinha aqui. Professor. Oi, pode falar. Ela caiu a internet, era a internet mesmo, eu troquei aqui. Mas, beleza, Celso, fala, Sofia. se eu entrar de novo na atividade depois de mandar, dá pra ver o que eu fiz, entendeu? Eu tô pedindo para você mandar mais tarde os gabaritos, porque fica mais fácil da pessoa poder acessar e tudo mais tranquilo, entendeu? Entendi. Beleza. Eu achei que não dava para ver, Sofia. Achei que não dava para ver depois de enviar.
Fala aí, Tô. Esse daqui é o formulário que o senhor mandou na semana passada? Esse não, esse é o de hoje, esse é o de hoje. Ah, tá, entendi, tá bom. Segunda questão. A artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela, letra A, inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu, abordagem educacional estabelecida na relação de artista com público, redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas, negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage, aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Essas são as questões. Opção 6 aí está errado, eu coloquei sem querer, perdão. Número 3, vou ler o texto e depois eu leio o texto de cima. As 3 questões são de Enem, uma de 2017, uma de 2015 e outra de 2019. Então vamos lá. Inspiração no lixo. O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite e da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana, ele dizendo: quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franz Kreisberg, que também foi um artista plástico brasileiro, há 4 anos, Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera ou em outro local público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. O texto mistura algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se a reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, valorização da poética em detrimento do conteúdo, preocupação com o belo encontrado na natureza, percepção da obra como suporte da memória ou reutilização do lixo como forma de consumo. São essas 3 questões que vocês podem refletir, na verdade, fazendo uso do que a gente falou no texto, né, e do que a gente ouviu no vídeo. Eu vou aqui monitorar as respostas de vocês, porque nós temos 23 agora, quer dizer, 23 comigo, né, 22 pessoas, e aí temos que ter 22 respostas aqui para o tio Celso. E assim que todo mundo responder, eu falo qual é o gabarito. Eu vou aproveitar para dar uma olhada aqui da semana passada. Em Celso. Oi, tô ouvindo. Eu tava vendo. Peraí, deixa eu botar o fone para poder o microfone sair melhor. A Jéssica já respondeu, Iago, Pedro Denis e Ana Kézia. Eu estava aqui pensando sobre a questão do... A mulher que estava conversando, estava falando. E aí eu estava lembrando sobre o grafite, né? Que as pessoas fazem nos muros. Que é uma arte
E é uma arte linda, só que às vezes as pessoas olham aquilo como maldade. Porque tem uma carga de preconceito pela origem, né? De onde veio o grafite, né? O grafite vem no ambiente do hip hop, tem toda uma história, né? Então ele carrega com ele essa força. Tem até um artista chamado Jean-Michel Basquiat, que foi um dos primeiros artistas que fez essa tensão entre o grafite e a arte contemporânea, né? Professor? Oi. Então, mas sobre o que a Kézia falou sobre a galera ter preconceito com grafite, mas eu também acho que tem muito galera que se diz grafiteiro que acaba sujando a imagem do grafite, porque, por exemplo, sendo por Niterói, lá pelo centro, tem umas artes maneiras, só que tem muita gente que também picha por pichar, manda um grafite com uma mensagem ruim, entendeu? Aí tem pessoas que estragam a arte. Então, isso que vocês estão falando é muito interessante que vocês estão falando, porque o Jean-Michel Basquiat, ele reúne o que o Daniel está falando com o que a Kessia está falando. Olha que coisa interessante. Ele mistura tudo isso. Inclusive, se vocês pesquisarem a obra do Jean-Michel Basquiat, ele faz o grafite e ele pinta em cima. Então, ele faz o erro. Mas é para falar da sociedade que é toda errada, entendeu? Por isso que ele leva isso para a arte. É óbvio que tem isso que você falou, Daniel, né? E tem o grafiteiro que reivindica o grau de arte para a sua atividade, né? Mas tem isso tudo misturado. E a arte contemporânea vai considerar isso que você falou, Daniel, e isso que a Kézia falou. Isso que é mais complexo da arte contemporânea. E que é justamente isso que a professora acabou de falar. Causa estranheza, causa desconforto, causa, né, às vezes, rejeição. Eu vou ter que contar aqui direito, peraí. Iago, Pedro, Denis, Jéssica, Ana Kézia, Daniel, Pietra, Júlio, Maria Eduarda, Lohan, Juliana, Cauê, Maria Eduarda Rodrigues, José Heitor, Janine, Ana Clara e Lohane. Esses já responderam. Tá faltando gente aí, né? Temos 17, tá faltando ainda. Vamos lá, gente. Alguém precisa que leia de novo? Acho que não precisa que leia de novo, não, né? Professor? Oi. Você pode repetir rapidinho, porque eu cheguei em casa agora? Sim, claro. Vou repetir a primeira questão. Marcelo, né? Uhum. Então, Marcelo, deixa eu só pegar aqui. Então, a primeira questão é a seguinte. Para que a passagem da produção ininterrupta de novidade e seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos, de engrenagens, uma espécie de grande máquina industrial incitante, tentacular, entra em ação. Mas, bem depressa, a simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não vale mais. É preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, provocá-lo, espiçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora reflete ações que explicitam métodos utilizados pelo mercado da arte, investimentos realizados por mecenas, interesses do consumidor da arte, práticas cotidianas do artista ou fomentos públicos à cultura. Essas são as questões relacionadas a esse texto. Número 2. Na exposição, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura, sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela... Deixa eu virar aqui. Peraí. As opções. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Abordagem educacional estabelecida na relação do artista com o público.
redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas, negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage, aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Número 3. Essa 2 eu acho que é a última que você falou. Você só não pode responder agora. Você abre aí o link e responde no link. Número 3. O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite e da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. Aí ele diz: a partir da década de 1980 passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza. Mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franz Kreisberg, há 4 anos, Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera, ou em outro local público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. O texto matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se a reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, a valorização da poética em detrimento do conteúdo, a preocupação com o belo encontrado na natureza, a percepção da obra como suporte de memória ou a reutilização do lixo como forma de consumo. Essas são as questões relacionadas à aula de hoje. Então, já tem 26 aqui respostas. Vou lá responder, peraí. Beleza, estou aguardando. Assim que o Marcelo mandar, acho que é o último, falta o Marcelo então. Agora só falta Marcelo. Agora só falta o Marcelo. Hoje a aula tá bem cheia, né, professor? Hoje tá quase completa. Pô, bateu o recorde. Hoje bateu o recorde. Bombou. Tava olhando, a aula tá bem cheia, isso é bom. Isso é bom. Sensacional. Aqui pode ter aglomeração, pelo menos. A distância pode, aglomeração à distância. Cada um no seu quadrado. Só falta Marcelo. Fala aí, tu. Não, só queria rebater o que o Daniel tava falando. Essa aglomeração aqui é sinistra. Essa aglomeração aqui é passiva. Sadia. Tem alguém que colocou aqui... não, perdão. Tá tudo certo. Todo mundo colocou nome e turma. Juliana, muito obrigado. Marcelo. Você vai corrigir, vai falar, professor, quando vai? Vou falar. Vou falar só o Marcelo mandar o dele. Só falta o Marcelo. Deixa eu ver aqui. Semana passada foi dia 7, né? Deixa eu ver aqui. Então deixa eu só marcar aqui. Eu encontrei aqui, meus queridos, a resposta da nossa últimas questões foi sobre arte africana, não é isso? Confere aí ou não? Yes ou não? Enviei já, professor. Enviou? Tá, deixa eu voltar aqui então. Espera aí.
Muito bem. Aí. Tem 30 pessoas aqui respondendo. Aí, gente, bombando aí, que isso. Sebrick arrebentando. O Sebrick é o terror. Então, vamos lá então para as questões. A primeira questão está falando sobre o uso que o mercado de arte faz para poder manter a engrenagem funcionando. Então, olha aqui, é a letra A, método utilizado pelo mercado de arte. Ele está falando logo no início aqui, né? A passagem da produção ininterrupta de novidade ao seu consumo seja feita continuamente. Como é que isso, né? Como é que isso vai sendo qual é a manutenção desse consumo, né? O mercado de arte produz isso, incitando depois de novo, né? Provocando um novo acontecimento, né? Tem isso na história da arte, né? Então, primeira questão, letra A. Quem marcou a letra A acertou. Vamos lá para a questão número 2. Falando sobre a Marina Abramovic, que era fazendo a performance. Né? A performance dela tinha relação com quem marcou a letra D. Negociação colaborativa entre... Cadê? Aqui. Negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. Letra D. Pode falar. Essa é a última, né? Antes da opção 6, que tá lá escrito errado, que você disse. Letra D. Negociação colaborativa. Celso, eu fechei as minhas respostas e agora? Não consegue mais voltar. Ai. Eu falei. Esqueci de anotar. Anota antes de. Que dá pra acessar, mas a de Celso eu não Sim. consegui acessar de novo, Você não. viu, Sofia? Por isso que eu falei. Quando for fazer essa questão, Eu anota o que também tô no mesmo marcou. Anota o que Também tô no marcou. mesmo barco, professor. Eu avisei. Vamos lá. A brincadeira fica mais legal. Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão, falando sobre o sujeito que foi para o lixo, encontrou no lixo, né, o material do trabalho dele. Na verdade, a letra A. Reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Inclusive, no texto ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso no texto. Aqui, ó. Aqui. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Não estava só reciclando, e sim resgatando. É uma consciência ambiental. Então, essas três questões aí, uma do Enem 2017, 2015 e 2019. Então, como eu falei para vocês, o Enem, as questões de arte do Enem, geralmente são relacionadas à arte contemporânea. Então, a gente vai, né, a semana que vem, a gente vai falar sobre a origem dessa ruptura, vamos dizer assim, né, que está no Marcel Duchamp. A gente vai falar um pouquinho e mais três questões. Tá tranquilo assim? Questão da semana passada. Olha aí, gente. Quase esquecendo. Vocês não me lembraram. Peraí, deixa eu encontrar. A primeira questão foi letra D. A segunda questão foi letra C. E a última questão foi letra E. Confere, vocês lembram das questões? Não, né? Eu não. A primeira questão falava sobre o primeiro Código Penal brasileiro, que enquadrava as manifestações da capoeira, né, como crime. E aí a primeira questão a resposta para a questão era a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos do passado, né, à escravidão. A segunda questão falava sobre o resgate nostálgico da ideia da africanidade. Né? Ele fala assim, não se trata, portanto, de resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro, né? as incorporações da nossa cultura. Aí a resposta era a letra C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, porque aqui também surgiram novas formas, né? Professor? Opa, pode falar, Daniel.
tinha uma dúvida minha. Tá valendo pontos esses deverzinhos ou você vai botando a nota? Eu tô contando como Ah, atividade de você, para você contar ponto para vocês. E então tá bom. a última questão falando sobre a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana. Aí a resposta correta era a letra E. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Eu vou colocar aqui, então, a data da questão. Data da questão. Não posso atender agora. E então, é as letras, né? Não, peraí. Aqui, é D, a letra 2 é C, a letra 3 é E. Isso do dia 7. Do de hoje, as respostas são. Falei já, né? Celso, você pode Sim. me dizer se você acertei a segunda de hoje? Posso, só um minutinho que eu acabar aqui, Eu não peraí. lembro qual que eu marquei, eu lembro das outras. Por isso que eu falei. Não lembro de nenhuma. Por isso que eu falei para Sofia. Anota antes de vocês enviarem, porque não vai dar para ver. Deixa eu ver Eu aqui. não lembro de nenhuma, professor. Peraí, deixa eu só acessar aqui. Hoje é dia 14, é isso. Só um minutinho que eu preciso fazer um negócio aqui, peraí. Respostas. Tá vendo? Eu confiei em Sofia. Tá vendo aí, Sofia? Você é a culpada. Viu, Sofia? Eu confiei em você. Menino, tem Google Forms que dá para acessar, mas eu não sabia Sim, que o mas Celso não dava, entendeu? foi a configuração que ele fez. Celso é complicado, a culpa não é minha. Foi a configuração que ele fez. O Celso é uma pessoa complicada. Peraí, Kézia, né? Ih, peraí, Kézia. Ana Kézia. Escrito, né? Sim. Deixa eu só. É porque tá. Peraí. Agora eu cheguei. Aqui, cheguei. Kézia, você colocou A. Você colocou D. Não, você colocou E. E você colocou A. Errou uma. Celso, Obrigada, desconfiava. tem como saber. Você consegue ver o gabarito da semana passada? Eu mandei aí, não, já? Não. Você consegue ver o que cada pessoa marcou na semana? Peraí. Com um jeitinho eu consigo, peraí. Dia 7, aqui. Dá para ver. Peraí, respostas. É mais fácil falar Sim. cada questão que a pessoa selecionou, ou mais fácil falar, tipo assim, Kézia acertou 2 de 3. Sofia Eu prefiro acertou... a segunda opção. Podia falar isso aí, professor. É mais fácil. É mais fácil eu colocar como eu coloquei aí no chat, né? Porque se eu for ver de um em um aqui, tem que individual aqui, ó, e procurar, clicar aqui, não sei qual. Pô, tem que clicar? Meu Deus, que complicação. Aqui, mas assim, assim, funciona, mas, né? Peraí, vou chegar na Sofia. Aqui, Sofia. Semana passada, Sofia, você marcou na primeira, você marcou a letra D. Então, você acertou a primeira. Na segunda, você marcou a letra C. Você acertou a segunda. E você marcou a letra B. Na terceira, você errou a terceira. Aí, professor, você tá me chutando? Tô. Pode me ver o meu também. Aí. Peraí, calma aí. Se quiser fazer esse favor pra mim também, eu agradecer. Daniel. Deixa eu procurar, porque tem que perguntar na ordem, né? Esse é o problema. Daniel tá aqui. Você errou a primeira, Daniel, que era do artigo. Aí a segunda você acertou. E a terceira você acertou. Acertou 2 em 1. Tá bom, tá bom. 2 em 3, desculpa. 2 em 3. Tá bom, tá tranquilo. Peraí. Foi bem. Ana, Kézia. Deixa eu ver onde é que tá você. Aqui. Kézia, a primeira você errou.
Você marcou letra... Ah, não, peraí. Você marcou letra E. A letra D. A segunda você acertou. E a terceira você errou. Então, em três você acertou uma. Obrigada, Celso. Quem mais? Para a gente fechar? E aí depois eu vou tentar Eu. mandar. Vou tentar mandar depois por um formulário. Eu não sei se tem como mandar um formulário, né? Eu não tinha pensado nesse detalhe. Heitor, vamos ver. Semana. Oi, pode falar? Nada, só quero saber. Espera aí. Deixa eu encontrar. Deixa eu ver. Deixa eu encontrar. Celso, Não encontrei do Heitor. Fala, Sofia. no Google Forms, quando você vai fazer lá Ih, tudo bom? O questionário, Sim. se eu não me engano, tem como você botar a pontuação lá. Ou seja, você faz o questionário Sim. e já diz quais são as respostas corretas. E quando você, aluno, termina de responder o questionário e envia, aparece lá, você concluiu a tarefa, não. Aí aparece assim, ver pontuação e embaixo, ver tarefa. Aí quando você clica em ver pontuação, você é aluno, tá? Sim. Você consegue ver o que você errou e o que você acertou. Vou procurar. Vou procurar ver se aqui no próximo eu incluo. Eu ia falar isso também. A Juliana, ela tá. Eu falei tudo errado, a dicção tá péssima. A Juliana, ela tá sem microfone, ela também quer. Juliana Saião. Do ano passado? Semana passada? Do Iaco, Ela não escreveu isso, não. Heitor, eu não consegui encontrar aqui, Heitor. Da Juliana Dias, não sei falar sobre o nome dela. Juliana Saião, tá aqui, encontrei. Juliana, vamos ver. Letra. A primeira acertou. A segunda acertou. A terceira errou. Então, duas em três. Lohan. Vamos ver aqui, Lohan. Acho que eu passei pelo Lohan. Aqui. Lohan, a primeira você errou. A segunda você errou. E a terceira você acertou. Uma em três. Olha o Pedro tirando onda aí. Vamos lá. Quem mais? Para eu acabar? Acho que então, semana que vem nós nos encontramos. Professor, você não conseguiu achar o meu, não? Da semana passada, não. Deixa eu ver de novo aqui, Heitor. Tá, tem certeza que mandou? Eu lembro de ter respondido tudo certinho. Mas eu acho que eu enviei sim, porque estava lá a resposta enviada com sucesso. Vamos ver. De novo aqui. Sem problemas. Cauê, Poliano. Que coisa estranha. Deixa eu ver aqui na relação. Da semana passada não tem não, Heitor. Seu não. De hoje? Você mandou de hoje? Tá bom, mandei. Tá. De hoje tá aqui. Esse aqui é tá bom. Diga, gente. Tá bom, professor, mas eu vou revisar lá. Beleza. Quer dizer, isso eu vi. Mas eu lembro de ter feito tudo certinho. Eu não apago nenhum. Peraí. Não, que isso, eu sou falando. Aqui, ó, de hoje, Heitor. De hoje. A primeira você acertou. A segunda você errou. E a terceira você errou. Meus queridos, então,
Dito isso, a aula foi boa, gostei, hoje foi produtivo. Depois vou ver aquele negócio que você falou aí, Sofia. Tem que aprender mais. Beleza? Até semana que vem, então, gente? Professor, eu tava conversando com um tio meu, Sim. com a minha mãe, que ela tava falando assim, ai, nossa, esses jovens sabem muita coisa de celular e tal, de internet. Aí eu falei, mãe, sabe como que a gente aprende? A gente fica catucando as coisas, a gente ganha as coisas e fica mexendo, e é assim que a gente aprende. Foi assim que eu aprendi. Então, pode mexer bastante, que se der alguma merda, você briga com a gente, mas até hoje não deu, não. Foi assim que eu aprendi a fazer o Google Form. Foi fuçando também. Então, beleza, gente. Semana que vem nós. Não, sexta-feira, né? A gente se vê. É, sexta-feira. Valeu, Tchau, tchau. professor. Tchau. Um abração. Valeu, professor. Um abraço aí. Valeu. Valeu, valeu. Até a próxima aula. Um abraço aí.